potências de expoente inteiro. Então vamos ver o que é uma potência. Uma potência é, por exemplo, quando eu tenho 3 elevado a 5. 3 é a base da potência e o 5 é o expoente. Então vamos ver algumas propriedades. Começamos com as propriedades que vocês já devem saber do 7º ano. Vou começar com a generalização. Se eu tiver A elevado a N vezes B elevado a N, o que é que eu faço nesta situação? Reparem, o que eu estou a dizer é que a minha base é diferente, mas o meu expoente é igual. Então eu faço A vezes B elevado a N. Isto é, mantenho o expoente, multiplico as bases. Um exemplo aqui com alguns números. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Isto quer dizer que é 2 vezes 4 e fica elevado a 3. Ou seja, 2 vezes 4, 8. 8 elevado a 3. Eu estou a fazer com números inteiros, mas podia ser com frações, com positivos, negativos, como a gente quiser. Agora imaginem que em vez de multiplicar fosse a divisão, ou seja, A elevado a N a dividir por B elevado a N. Então eu digo que isto é A a dividir por B, isto tudo elevado a N. Quem diz para ter os dois pontos também podia ser o traço de fração, está bem? Exemplo, 16 elevado a 2 a dividir por 2 elevado a 2. Então, o que é igual é o expoente, por isso eu vou manter e vou dividir as bases, ou seja, vou dividir o 16 por 2 e dou o expoente 2. E 16 a dividir por 2 é 8, por isso fica 8 elevado a 2. Eu estou a deixar qualquer um dos casos em forma de potência, mas poderia resolver até ao fim, certo? Agora vamos ver outras situações em que não é a base, o expoente igual, mas sim a base igual. Ou seja, imaginemos que temos A elevado a N vezes outra vez o mesmo A, mas agora vou pôr um expoente M. Então, neste caso, eu vou dar a mesma base e vou somar os meus dois expoentes. Ou seja, o exemplo, se eu tiver 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 5. Então, pela regra que estou a ver anteriormente, isto fica 2 elevado a 2. Desculpem. Isto fica 3 elevado a 2 mais 5, ou seja, 3 elevado a 7. Agora, não com a multiplicação, mas com a divisão. A elevado a N a dividir por A elevado a M. Ou seja, eu não vou somar, mas eu vou subtrair os expoentes. Então vejamos aqui um exemplo. 5 sobre 2 elevado a 6 a dividir por 5 sobre 2 elevado a 4. Então, o que é igual é a base, então vamos manter a base, 5 meios, elevado a 6 menos 4, ou seja, 5 meios elevado a 2. E temos então as nossas propriedades que já sabemos fazer ou que devemos saber do 7º ano. Vejamos agora as outras propriedades que correspondem só ao 8º ano. Então, um número qualquer elevado a 0 é sempre 1. Ou seja, um exemplo. Eu não estou aqui a demonstrar a propriedade, está bem? Estou só, isto é 1. É sempre 1, está bem? E mais outra propriedade. Então, porque agora nós já podemos pôr expoentes negativos. Ou seja, imaginemos que temos A sobre B elevado a menos N. Volto a dizer, não estou a demonstrar, só vou mesmo escrever. Isto quer dizer que é B sobre A, ou seja, a fração inversa elevado a N. Está bem? O exemplo, 3 meios elevado a menos 5. Posso dizer que isto é igual a 2 terços. Reparem, o meu denominador ficou o numerador e o numerador o denominador.
elevado a 5. Por exemplo, uma que vocês têm às vezes dificuldade, se aparecer só 7 elevado a menos 3. Não se esqueçam que ter 7 é a mesma coisa que ter 7 sobre 1. Então, isto quer dizer que é 1/7 elevado a 3. E agora já temos expoente positivo. Está bem? Pronto, aqui temos as propriedades que vocês devem saber para poder resolver exercícios com potências. Se eu tiver 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 vezes menos 3 elevado a 2 a dividir por 9 elevado a 2. Como é que nós fazemos isto? Poente igual, por isso quer dizer que vamos deixar o expoente igual e vamos fazer 3 vezes 5. E o resto mantemos. 3 vezes 5 é 15, fica 15 elevado a 2, vezes o menos 3 elevado a 2, a dividir por 9 elevado a 2. E agora, o que é igual? Outra vez o expoente. Então, vamos fazer 15 vezes 3, a dividir por 9 elevado a 2. Fazendo aqui a divisão dá... Ou seja, neste caso, o que é igual? O expoente. Então, quer dizer que vamos fazer o 45 a dividir por 9 e vamos deixar o mesmo expoente. E 45 a dividir por 9 dá menos 5. Menos 5 elevado a 2. Ou seja, e neste caso, como o meu expoente aqui, o 2, não é? É um número par, e sempre que este expoente é par, eu já sei que a minha base vai ficar positiva. Então, neste caso, eu posso dizer que isto é só 5 elevado a 2. Espero que tenham entendido este exercício. Vou fazer só mais um aqui. Ou seja, o que é igual a base? Então, vamos deixar a mesma base, que é 1/2. E neste caso, como é uma multiplicação, somamos. Mas cuidado que aqui, como o sinal do 3 é negativo, no fundo vai ficar menos 3 mais 5. E o resto mantenho. 1/2 elevado a 7. Então, fica 1/2 menos 3 mais 5, sinal do número maior, por isso vai ser mais. Como os sinais são diferentes, a 5 tiro 3, fico lá com 2. A dividir por 1/2 elevado a 7. O que é igual? A base. Então, vou manter a base. O que é que eu vou fazer com os expoentes? Uma vez que é uma divisão, vou subtrair 2 menos 7. E então, isto fica 1/2 elevado a 2 menos 7 dá menos 5. Pronto. Se eu quiser, ou se me for pedido que o expoente seja positivo, eu ainda devo dizer que isto é 2 elevado a 5. É 2 sobre 1, mas 2 sobre 1 a gente já sabe que é 2. Por isso posso só pôr 2 elevado a 5. Espero que tenham entendido. Foram só mesmo alguns exemplos e que agora consigam vocês fazer sozinhos.